Ah, filosofia, essa coisa tão maravilhosa e que faz parte da vida humana. Essa busca em saber o porquê das coisas, como elas funcionam, tentar descobrir o que é aquilo, de onde veio aquilo. Essa curiosidade move a humanidade desde sempre. E é muito provável que você em algum momento na sua vida já tenha feito perguntas como: de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa função aqui? Bom, para onde vamos é muito provável que a gente nunca vai descobrir. Isso daí vai ter que ser na base da sua fé mesmo. Agora, eu posso explicar o que eu estou fazendo aqui exatamente para falar para você nesse vídeo de onde você veio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Gabriel, sou professor de História. E no vídeo de hoje a gente vai tentar descobrir de onde vieram os ancestrais que ocuparam o nosso continente americano lá atrás. Porém, antes de continuar com o vídeo, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E se você gostar do vídeo, lá no final, deixa um like, beleza? Um dos maiores debates que existem dentro da ciência, dentro da academia científica, é tentar descobrir como o ser humano conseguiu chegar até o nosso continente. Eu não sei se você já reparou, mas se você olhar no mapa, você vai ver que a América ela é uma grande ilha, porque ela não faz ligação por terra com nenhum outro continente do planeta. Geógrafos que estiverem assistindo esse vídeo, por favor, não me matem, ok? Esse questionamento ele se dá principalmente porque, como o ser humano surgiu lá na África e nós moramos nessa ilha tão gigante, como é que o ser humano fez para vencer todas as adversidades de uma terra muito mais inóspita para conseguir se assentar aqui no continente americano? Bom, eu já falei no vídeo sobre como funcionam teorias, que para uma coisa ser uma teoria, ela primeiro precisa ser uma hipótese. E para essa hipótese funcionar, você precisa testar uma série de variáveis, uma série de coisas para ver se ela vai funcionar, para ver se ela dá certo. Eu também falei que na área das ciências humanas, em história, muitas vezes não é aquela fórmula exata do método científico, ela não vai conseguir ser aplicada com muita perfeição. Então, mesmo aplicando aquele método, aqui na discussão para saber sobre como o ser humano chegou ao nosso continente, a gente tem alguns pontos que eles ainda não foram descobertos. E isso vai dar brecha para que a gente tenha mais de uma teoria. Mas falando sobre esse assunto, nós vamos ter duas principais. Uma que já está superada e uma que ainda tem muitos pontos que precisam ser fechados, que precisam ser melhor estudados e que a gente ainda não tem resposta. Mas a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Bom, então eu vou começar com essa, que é muito mais bem aceita, apesar desses pontos que estão faltando, para a gente entender um pouco melhor esse nosso assunto de hoje. Então essa teoria, ela vai falar sobre a travessia do ser humano lá pelo Estreito de Bering, uma região que fica lá na América do Norte e que faz fronteira com a Ásia. Pois bem, essa teoria aí, ela foi fundamentada ainda no século XVI, mas só foi colocado à prova mesmo, só foi testada lá nas décadas de 1920 e 1930, para vocês terem ideia de como as coisas podem demorar dentro da ciência. E o que essa teoria propõe? Ela diz que os seres humanos, vindos da Ásia, saindo lá da África, passando por toda a Ásia, atravessaram esse Estreito de Bering em um momento em que a Terra ela não era como a gente conhece hoje. E que aquele estreito não era separado por água, e sim por gelo, porque a Terra, há muito tempo atrás, ainda estava na glaciação, ainda estava na era do gelo. Então os seres humanos teriam aproveitado um momento intermediário ali entre a era do gelo e esse derretimento do gelo para chegar ao que é hoje. Então eles teriam aproveitado o meio termo ali para conseguir atravessar nesse caminho do Estreito de Bering aí. E como é que a gente consegue saber disso? Bom, a gente sabe mais ou menos quando que essa camada de gelo derreteu, dando lugar ao que é o oceano hoje. Até porque, obviamente, se o gelo derrete, o nível do oceano sobe. Então a gente consegue confrontar essa data, que já é conhecida pela ciência, do derretimento das geleiras lá, do derretimento do gelo lá do Polo Norte, a gente consegue bater essa data com os resquícios que são encontrados, que a gente consegue fazer teste para saber qual a idade deles, e então a gente confronta essas informações para ver se elas batem.
E nesse caso, a maior parte delas batem. E quais seriam esses resquícios? Bom, ossos de pessoas que viveram naquela época, de humanos que viveram naquela época, pedras feitas. Lembra que eu falei no vídeo sobre paleolítico e neolítico, sobre pedras lascadas? Então, essas pedras aí elas são utilizadas também para a gente saber a nossa origem. Resquícios de fogueiras, pinturas em cavernas, enfim, a gente pode usar várias coisas para conseguir saber a idade, por onde a gente passou e quem passou por ali. Então essa passagem pelo Estreito de Bering ela teria acontecido mais ou menos 11 mil anos atrás. Só que tem algumas coisas que foram encontradas tanto na América do Norte como aqui na América do Sul que são mais velhas do que 11 mil anos atrás. E mais velhos do que 11 mil anos atrás, seria meio impossível grupos humanos terem passado por ali, porque era só gelo. Então, dentro dessa própria teoria aí, nós vamos ter uma segunda que vai falar o seguinte, que eles não passaram necessariamente a pé, mas podem ter contornado aquela área que estava congelada com embarcações até chegar no litoral da América do Norte, onde hoje seria o Alasca. E esse desencontro de datas de coisas que foram encontradas aqui na América do Sul, que são mais antigas do que as encontradas na América do Norte, é que deu brecha para a gente ter essa segunda teoria, mas ela já foi superada e eu vou explicar o porquê. Então nessa teoria a gente tinha o quê? O pensamento de que o ser humano poderia ter atravessado diretamente da Austrália, passando por várias ilhas ali no Pacífico, até chegar aqui na América do Sul, antes deles chegarem lá em cima na América do Norte, antes do pessoal vindo da Ásia passar para a América do Norte. Então a gente teria habitantes aqui na nossa América muito antes do pessoal passar lá na América do Norte. Só que essa teoria, ela já foi superada porque alguns ossos que foram encontrados aqui, principalmente o mais famoso deles, o da Luzia, então acreditava-se que a Luzia ela teria alguns traços diferentes dos povos encontrados na América do Norte. Acreditava-se que a Luzia tinha traços mais parecidos com os aborígenes da Austrália, que por sua vez possuem traços mais parecidos com os seres humanos originários da África. Tanto é que as imagens mais famosas de renderização do rosto da Luzia, feitas na década de 90, na realidade não são aquilo lá, porque recentemente fizeram testes de DNA, não só pegando o osso da Luzia, pegando o crânio da Luzia, mas também outros vestígios de seres humanos aqui da América do Sul, e constatou-se que esses seres humanos da América do Sul têm um parentesco, são semelhantes na realidade aos encontrados na América do Norte, lá em Clovis principalmente, que é um lugar lá nos Estados Unidos. Então, para a gente entender melhor aqui, o ser humano ele atravessou muito provavelmente lá pela América do Norte mesmo. Só que esse desencontro de datas, a gente ainda precisa de mais estudos para saber de fato o que aconteceu na hora de colonizar o continente inteiro. Para a gente conseguir essas respostas de como tem crânios, ossos mais antigos aqui na América do Sul do que lá na América do Norte. E como a gente faz para identificar de onde a gente veio? Além desses estudos que eu acabei de falar, que envolve muitos processos químicos, que envolve muito estudo geográfico, que envolve muito estudo de solo, nós também temos como saber o que aconteceu simplesmente olhando para as pessoas que aqui estavam. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma imagem de uma pessoa asiática, uma imagem de um esquimó que fica lá no Polo Norte, uma imagem de um indígena norte-americano lá do Canadá ou dos Estados Unidos, e uma imagem de algum indígena aqui da América do Sul, aqui do Brasil mesmo, a gente vai notar várias semelhanças físicas. E isso daí já serve como um bom indicador de que os seres humanos de fato passaram por toda essa região e colonizaram e se assentaram nessa região aí. Então é a partir dessa colonização que nós vamos ter as populações que a gente chama de ameríndias formando essas civilizações na América e que mais tarde, bem mais tarde, vão se encontrar com os europeus
navegantes que chegam até o nosso continente. Mas esse vai ser um assunto para outro vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse processo de chegada dos seres humanos até aqui na América. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para acrescentar, deixa aí embaixo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo e nos vemos no próximo. Valeu? Boa!